Salve, salve, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História Geral. Isso! Aula 26.1. Estamos avançando com o nosso conteúdo e a indicação é a seguinte, preste bem atenção. Você vai abrir o caderno, vai colocar a data, certinho? E depois irá colocar o título da nossa aula, certinho? Bom, feito isso, vamos lá? Vamos começar? Para a tela, isso! Aula 26.1, como eu falei agora há pouco. Então, o título da nossa aula é Socialismo, da Revolução à Crise. E olha que nós havíamos falado sobre esse assunto lá atrás, na última aula. Lembraram? Pois é. Vamos entender na aula de hoje como que ficou a União Soviética no pós-guerra. Tudo bem? Como que ficou a estrutura da Europa Oriental? Eu tenho a Europa Ocidental e a Europa Oriental, que vocês viram também na aula passada. Vamos falar um pouco sobre a China e também sobre Cuba. As revoluções chinesa e a Revolução Cubana. Ok? Avançamos? Então eu tenho aqui o socialismo, da Revolução à Crise. Observe que na imagem o pensamento do cidadão para voltado ao socialismo seria uma fuga, uma intenção de achar que sua vida poderia melhorar com esse sistema de governo, com esse regime. Mas o que tem visto, na verdade, o que temos visto, na verdade, é uma distorção, um outro caminhar, não em direção de minoria. Então, se você perceber, a essência da palavra não é a prática do que se costuma ver. Totalmente diferente. Quer ver? A Revolução Russa de 1917, ela vai gerar as condições para a criação de um Estado socialista. A União das Repúblicas Socialista Soviética, que vai ser fundada no ano de 1922. Ou seja, aluno, há 100 anos atrás. Vem para mim. Foca mais em mim. Puxa aí. Isso, meu garoto. Há exatamente 101 anos atrás, em 1922, foi sendo criado aí o Partido Socialista. A ideia da URSS, a União das Repúblicas Socialistas. Começa aí um sonho que achava que teria uma evolução, só que dependendo de cada regime, de cada gestor, cada liderança, acaba distorcendo. É muito bonito na teoria a questão do socialismo. Você se preocupa com o próximo, com o social, mas a prática é totalmente diferente. Professor, mas por que isso acontece? Porque quem está na frente percebe o poder que possui e a coisa ela vai ganhando um outro caminho. Eu aconselho você a ler e a estudar e a pesquisar os vários regimes socialistas que nós tivemos em vários países. Como foi plantado, como evoluiu e como que foi que se deixaram o regime. A gente percebe que não é uma teoria que não condiz com a prática. Infelizmente. Na aula de hoje, vocês vão ver o que passava na mente de Lenin e os demais companheiros, quando assumiram, irão distorcer também a principal filosofia. É muito fácil, aluno, eu tenho uma ideia, mas o meu amigo, ele tem uma ideia melhor do que a minha, um pouco mais evoluída. Ou eu tenho um amigo que não tem ideia igual a mim. E acaba que essas ideias, elas não se compactuam. Uma pode ser melhor, outra pode ser pior, mas o fato é que não é hegemônica. Então o cara acaba colocando aquilo que ele acha que é o correto. Quer ver? Continua na tela. Nisso, olha aí. Essa é a imagem de Lenin. Vladimir Lenin
Após a morte do grande líder, o Vladimir Lenin, no ano de 1924, vejo que em 1922 é criado o comunismo, Partido Comunista. Ou então o secretário-geral do Partido Comunista, Joseph Stalin, passou a concentrar o poder político. Após, me joga na tela. Ah, cadê? E cadê o Lenin? Na tela. Isso! Vou para cá. Olha só, aluno, acompanha comigo. Após a morte do grande líder, o Vladimir Lenin vai ser o cérebro do movimento. É ele que intensifica. A mente desse rapaz se pensava que o socialismo era uma coisa. Quando Stalin, que era secretário do partido, passa a concentrar o poder em suas mãos, vai começar a haver uma rivalidade entre Stalin e Trotsky. Trotsky dizia que era necessário levar... Olha, a Revolução Russa foi de 1917. Deu certo. Tiraram Nicolau II do poder. Assumiram. E aí, acaba que, ao morrer o Lenin, os outros companheiros, que também tinham qualidades, mas vai haver uma rachadura entre eles, entre Trotsky e Stalin. Os dois eram amiguíssimos de Lenin. Trotsky defendia que a Revolução Russa deveria se espalhar para o mundo. Stalin foi mais categórico. Stalin dizia, não, primeiramente nós temos que fazer a revolução na Rússia e depois, quem sabe, espalhar para o mundo. Pois é, a ideia mais convincente foi de Stalin. Stalin chega ao poder. Olha só a mente, olha a mente de Stalin. Tinha nada a ver com a mente de Lenin. O que Stalin faz? Ele retira todos os ex-amigos de Lenin, que estavam em posição de poder, retira do poder e manda para o exílio. Trotsky era uma ameaça para Stalin. Ele tira também o Trotsky do poder e manda para o exílio. Aonde? No México. Mas o Stalin, não satisfeito, mesmo ter mandado para o exílio, ele manda um agente da KGB seguir o Trotsky. Por quê? Esse cara vai para o exílio. Lá no exílio ele vai se fortificar. Ele pode voltar e pode tomar um poder. Olha a mente de Stalin. O que Stalin faz? Então, manda o Trotsky para o exílio, um agente da KGB seguir Trotsky, e lá no México, esse agente irá matar o Trotsky com golpes de picareta na cabeça. Esse não volta mais nunca na Rússia para atormentar o poder de Stalin. Já muda. Stalin acaba criando o governo tirano. É o governo stalinista. Então, mas a essência do socialismo implantada por Lenin era assim? Talvez até pior, ninguém sabe. Ele não teve tempo de colocar em prática. Teve tempo de tomar o poder. Mas de colocar o regime, não. Quem coloca é Stalin. E aí começa, então, a mudar a essência do socialismo pensado por Vladimir Lenin. Fechou? Segue no quadro. Olha aí o Stalin. Esse aqui é o Stalin. Ele vai implantar uma ditadura cruel. Essa ditadura cruel, todos aqueles que eram contra ao regime de Stalin vai ter penas bem cruéis. Ele vai expurgar, vai deportar e vai mandar prender e executar as pessoas que eram contra o seu governo e contra o seu regime. O Stalin, que era amiguíssimo de Lenin, de Trotsky e de outros mais. Gente, o poder foi para a cabeça desse camarada aí. Nos campos social e econômico, houve desenvolvimento.
A taxa de analfabetismo do país, que era de 90%, caiu para, em 20 anos, quase zero, na parte europeia da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em alguns campos acabam avançando. Então, um governo ditatorial, um governo autoritário, ele quer noticiar aquilo que ele acha que é benéfico. Mas se você está num país, em uma nação que é democrática, onde a liberdade de expressão é a chave mestra de um bom convívio, por que eu quero, então, calar o cidadão? Aí você vê um governo ditatorial. E essa moda no mundo, China é assim. China é fechado, Cuba é fechado. Vem para mim. Em outras aulas, há anos atrás, eu falava sobre isso. Em Cuba, hoje, até onde eu li a respeito, hoje em Cuba, 1.000 pessoas têm direito a acesso à internet. 1.000 pessoas. Pessoas que são catalogadas pelo governo cubano. Quem são as pessoas? Elas falam o que de Cuba? Então, a rede social em Cuba é controlada. Estão querendo fazer isso no Brasil, atualmente. E aí? Mas é um cenário onde todo mundo opina e tal. Cara, a pessoa humana, ela vai filtrar aquilo que é verdade e o que não é verdade. Mas querem implantar uma ditadura da internet e dizer que não pode isso, não pode aquilo. Então, acaba com a internet. Que governo nós estamos? Muito cuidado, porque na Venezuela aconteceu a mesma coisa. Cuba, China, tem um regime totalmente fechado. E isso é preocupante. Onde você viu uma nação que tu tem o direito da fala, da democracia e da expressão, isso acaba... Se essa moda pega no mundo, vamos para onde? Então, é muito preocupante. Na Rússia, aconteceu isso. E até hoje é assim. Esses regimes fechados têm esse problema. O cidadão não pode falar. O cidadão não pode questionar. E os teus direitos? Fica onde? Mas tudo isso é desenhado lá de cima. Governos que chegam no poder e querem ditar suas regras. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que não é por aí. Eu acho que precisa conversar, dialogar mais, mostrar os pontos. Não é assim. Tá bom? Avançamos. Olha aí. A União Soviética no pós-guerra. De um lado eu tenho o tio Sam e de outro lado eu tenho um urso russo, né? Querendo controlar o mundo. Isso no pós-guerra. 45. Nós estamos na Guerra Fria. O território soviético estava arrasado. Quase 2.000 cidades e vilas tinham sido devastadas. Cerca de 100.000 fazendas coletivas encontravam-se em ruínas. Isso no pós-guerra. Senhores, 1917 foi a Revolução Russa. A Rússia ela entra na Primeira Guerra Mundial e depois ela sai. E ela também entra na Segunda Guerra Mundial e ela consegue fazer grandes baixas no exército alemão. Só que durante a Segunda Guerra, Segunda War em inglês é guerra, só a Rússia ela vai perder mais de 50 milhões de soldados. Então a sua estrutura estava fragilizada. 26 milhões de pessoas tinham morrido na guerra e outras 25 milhões estavam desabrigadas, morando em locais improvisados. Aí, no ano de 1922, é criado aí o Partido Comunista, o socialismo na Rússia. Tanto é que durante a Segunda Guerra Mundial, quem é o presidente? Quem é o líder é Stalin. E entra nesse conflito. No pós-guerra, aí a tendência só vai piorar.
Eu tenho o Lenin do lado esquerdo e Stalin do lado direito. Diante de tantos estragos, a sociedade soviética necessitava de um imenso esforço de reconstrução. O governo de Stalin traçou metas para a recuperação do país e tomou atitude centralizadora para manter o povo mobilizado. Quais foram essas atitudes que ele toma conta, que ele acaba adotando? Por exemplo, reconstrução no pós-guerra. Stalin, ele comandou energicamente a reconstrução da União Soviética, por meio de um planejamento econômico e estatal. O governo soviético, então, ele vai estabelecer, primeiro, a reparação da infraestrutura de comunicações e energia. Segundo, reconstrução das indústrias pesadas. Terceiro, mecanização da agricultura e ampliação das áreas de cultivo. Construção de usinas hidrelétricas. Instalação de indústrias de armas modernas e ampliação da educação pública. Tá certo? Aqui, na verdade, é o 4, é o 5 e aqui é o 6. Acabou repetindo quando você colocou ali. Tá bom? Esse aí é o principal foco de reestrutura da União Soviética. E ele aparece como um grande ditador, o Stalin. Agora, é preciso você entender, vem para mim. Mas, professor, o que leva um líder desse a se destacar? Bom, eu tenho a minha opinião. A minha opinião é o seguinte: eu tenho aqueles que concordam e aqueles que discordam. Jamais vou entrar num consenso. Tem aqueles que o apoiam e aqueles que não apoiam. Aquele que é situação e aquele que é oposição. O fato é, quem é situação hoje tem uma corja que acompanha. Claro que essa corja, esse grupo, irá fazer comercial, mostrar o bom governo. E a corja, o outro grupo que não participa, vai detonar o governo. Sempre foi assim. Então não dá para alegrar todo mundo. Por isso que se fala situação e oposição. Ganha o grupo que tiver mais marketing. Porque isso vai bater mais pesado. A gente sabe bem que funciona. Muitas vezes o cara até mente, descaradamente, que vai fazer isso, fazer aquilo e tal, depois que der lei, tem aí. Não tem lei para isso? Pois é, cara. Se você for analisar, no Brasil, inclusive, está acontecendo isso. No mundo é a mesma coisa. Como é que o presidente da Argentina conseguiu ganhar a eleição com uma inflação altíssima? Os caras estão penando. Como é que o cara consegue governar ainda na Venezuela, em Cuba? Não dá para entender. Não dá para entender. O certo seria um governo que pudesse ouvir a população. Cara, por que a Irlanda é um dos melhores países do mundo aí, em várias estruturas? Nós temos outros países na Europa que é muito bem gerenciado. Mas é país pequeno, tudo bem. Sinceramente, assim como pesquisador, como historiador, não dá para entender o que se passa na mente desses governantes, desses líderes, que quando chegam lá, esquece que ele chegou lá através do voto do pobre, do povão. E aí, parece que passaram uma borracha na mente e apagou-se tudo. E aí, só quem perde é o povo. Infelizmente, é isso que está acontecendo no mundo hoje.
E um detalhe, quando o Hitler chega no poder, é o próprio povo que vai incentivar o Hitler a chegar. O povo pagava. A mesma coisa acontece também com o Stalin, que acontece isso. Continuando no quadro, vamos lá. Como é que ficou a Europa Oriental? A instalação do socialismo no país do leste europeu teve ponto em comum: a luta contra o nazismo. Os antigos colaboradores dos nazistas foram repelidos pela população. Apoiado pela União Soviética, conquistou o poder e instalou um governo baseado no modelo soviético, por onde os alemães passaram, alteraram a geografia desses países. Depois, quando perceberam que a Rússia era uma grande potência, olha só, pequenos países acabaram se formando aí e alguns foram até para o lado da União Soviética. Esse aí foi um mapa criado após a Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia aí, ó, bem na fronteira com a Rússia. Lituânia, Letônia, Estônia, são países que surgiram no pós da Guerra Mundial. As principais medidas adotadas nesses países estavam o domínio político do Partido Comunista. Esses que foram criados aqui, ó, a grande maioria. O fim da propriedade privada por meio de produção. Ouça o que eu acabei de falar. O fim da propriedade privada dos meios de produção e o controle da economia pelo Estado. É muito fácil instalar um governo socialista onde você já pega uma máquina andando, produzindo, e você dizer que agora o governo toma conta. O controle é estatal, é do Estado. Mas o governo pagou. Isso aconteceu com o Brasil, na Bolívia. Quando o Evo Morales, o governo de Evo Morales, tomou a petrolífera brasileira que explorava o petróleo. Literalmente tomou. E aí, isso para dar tudo, é como diz o Luiz XIV, né? Tudo para o Estado, tudo para o Estado, tudo a favor do Estado. Bancos, fazendas, fábricas, transportes, comunicações, educação passaram ao controle direto do governo. O governo vai fazer o que com isso, gente? A coisa não está fluindo naturalmente? Por que fez isso? É o regime. O regime quer controlar tudo. Ou seja, você não pode falar mal do governo, senão vai ser perseguido, vai ser preso, vai ser morto, torturado. E cadê a liberdade de expressão? Onde é que fica? Em um Estado controlado pelo governo, isso não acontece. Veja aí, a União Soviética acabou ampliando seu domínio na Europa Oriental. Outros países passaram a comungar do seu projeto, porque até então viu a União Soviética como uma grande protetora. Só que quando alguns outros países começam a pedir a independência, isolar, aí a coisa fica feia. Vejam, o Comecon foi um programa de governo soviético para ajudar os países desse mesmo regime. No contexto da Guerra Fria, tratados de cooperação econômica, como o Comecon, criado em 49, e o militar, que é o Pacto de Varsóvia, criado em 55, serão assinados entre o governo da União Soviética e os governos socialistas dos países da Europa Oriental. Na aula anterior, na aula passada, nós trabalhamos sobre isso. Os Estados Unidos, em parceria com outros países, criaram a OTAN,
organização do Tratado do Atlântico Norte. Para não ficar desassistido, a União Soviética, com os países adeptos, criaram o Pacto de Varsóvia. Os Estados Unidos, com a OTAN, acabam colocando em prática o Plano Marshall, que é o plano de ajuda mútua aos países capitalistas. A União Soviética não fica por trás, cria o Comecon, um programa econômico que vai ajudar também os países socialistas. O objetivo era fortalecer a aliança do bloco socialista diante da oposição dos governos capitalistas ocidentais, comandado pelos Estados Unidos, para não ficarem desassistidos. China, em inglês, China, China. Vejamos o que aconteceu com a China. Esse aí é o Mao Tse-tung. Se não me falha a memória, ele morreu em 76. No século XIX, o país passou a ser alvo da expansão imperialista ocidental, principalmente por parte dos ingleses. E você observa a China hoje uma grande potência, né? Que ironia! Como foi que se deu a instalação da República? Com o declínio da monarquia chinesa, olha que legal, um dia ela foi monarquia. Surgiu um movimento liberal burguês que vai ser liderado por Sun Yat-sen. Eu estou falando do ano de 1911, que derrubou a monarquia Manchu. Derruba a monarquia Manchu e proclama a República Chinesa. Então, a China foi uma monarquia, depois foi uma república. Acompanha comigo. Sun Yat-sen é o cara que lidera esse movimento. Isso em 1911, né? Então, por volta de 1930, dois grupos políticos rivais e ideologicamente totalmente antagônicos disputavam o controle da China. A China era uma monarquia, passa a ser uma república. Grupos antagônicos, com visões diferentes, passam a disputar a China. De um lado, as forças capitalistas, veja aí, de um lado, a força capitalista, comandada pelo general Chiang Kai-shek, que representava os Kuomintang, ou Partido Nacionalista. Do outro lado, eu tinha as forças comunistas, conduzidas por Mao Tse-tung. Ele representava o Partido Comunista Chinês, o PCC, Partido Comunista Chinês, que vai se consagrar como o principal líder da Revolução Chinesa, a partir da famosa Grande Marcha. Certinho? Vamos lá, vocês já detectaram. De um lado, eu tenho um partido capitalista e de outro lado, eu tenho um partido comunista. A Grande Marcha aconteceu assim. Houve uma travessia de quase 10 mil quilômetros, empreendida de 34 até 35, pelas tropas comunistas até o noroeste da China. Então, observe aí a Grande Marcha. Por onde está passando. Certo? Os dois grupos enfrentaram-se em uma guerra civil, que vai ser interrompida em 37, devido ao ataque japonês à China. Nós já estamos aí prestes a começar a Segunda Guerra Mundial, que é de 39. Mas já estava havendo um grande conflito interno. Bom, serão criadas então duas Chinas. É isso que vocês vão ver agora. No dia 1º de outubro de 49, venceram definitivamente seus inimigos internos, que era o Japão, e criaram a República Popular da China, que compreende todo o território continental chinês.
Reiniciadas as lutas entre as tropas de Mao Tse-tung e as de Chiang Kai-shek, os comunistas obtiveram sucesso nessa empreitada. As duas Chinas, vocês já viram aí. Eu tenho a China e tenho um Taiwan. Essa aqui vai ser a China comunista e essa daqui vai ser a China capitalista. Vejam. República Popular da China e República da China, que é aqui no caso Taiwan. Lembram? É insular, também chamada Taiwan ou de Taipei. Utilizavam muito aí os famosos esquadrões suicidas. A China continental, terceiro maior país do mundo, também chamado de China comunista. E quem vai comandar essa região, a China popular, é o Mao Tse-tung. É isso? Com o apoio dos Estados Unidos, o general Chiang Kai-shek e seus seguidores fugiram para a ilha de Formosa. Ali fundaram a República da China, mais conhecida como China nacionalista, ou simplesmente como Taiwan. Aqui, ó. Essa aqui é a China capitalista. Tanto os representantes da China popular como da China nacionalistas passaram a reivindicar, desde então, a condição legítima do governo da China. De um lado, Chiang Kai-shek, China popular. E Mao Tse-tung, a China comunista. Daí, a gente parte para Cuba. Bom, eu entendo que aqui ficou bem explicado, né, aluno? Eu tenho duas Chinas, de um lado Mao Tse-tung e de outro Chiang Kai-shek. Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek. Mao Tse-tung governa a China popular, Mao, e Chiang Kai-shek, ele vai governar Taiwan, que é a China capitalista. Tudo bem? Bom, e aqui partimos para a Revolução Cubana. Vai haver a influência dos Estados Unidos. Desde sua independência, Cuba ficou sob a influência dos Estados Unidos. No ano de 1902, um congresso cubano foi convencido a inserir na nova Constituição do país a emenda Platt, que concedia ao governo dos Estados Unidos o direito de intervir em Cuba, sempre que seus interesses se vissem ameaçados. Cuba é basicamente o quintal dos Estados Unidos. Bem próximo, né? Então, era necessário fazer isso, porque Cuba vai ter a influência do socialismo. Mas, antes disso, vamos ver. Havia um governo de Fulgencio Batista, de 33 a 59. O sargento Fulgencio Batista foi o homem forte de Cuba, tendo assumido o controle das Forças Armadas e liderado a deposição do presidente general Machado e Morales. Batista vai acumular uma fortuna ilícita, utilizando métodos violentos contra seus inimigos, da mesma forma que foi feito com Stalin. Stalin, ele prejudica os ex-amigos de Lenin. Autoritarismo. Na Revolução Cubana, reagindo à situação de dependência e subordinação em relação aos Estados Unidos, um grupo de guerrilheiros, comandados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara de la Sierra, assim também como o irmão Raul Castro, começou uma luta contra o governo Batista, isso em 56. Esses guerrilheiros não aceitavam que Fulgencio Batista era um político corrupto, autoritário. Vitoriosa, a Revolução Cubana caminhou rumo ao socialismo. Então, Fidel Castro, com Raul Castro, Che Guevara, montaram um grupo de guerrilheiros e conseguiram derrubar o Fulgencio Batista, que tinha o apoio dos Estados Unidos.
E aí os caras instalaram o socialismo. Nós estamos dentro da Guerra Fria. Só para vocês entenderem. A Revolução Cubana caminhou rumo ao socialismo. Em suas principais medidas, destacou-se a reforma agrária, pela qual o uso da terra por latifundiário cubano e estrangeiro foi proibido e as propriedades foram confiscadas pelos estados. Olha o que vocês estão vendo. Olha o que eu passei para vocês. As propriedades privadas foram confiscadas pelo Estado. E foi feita uma reforma agrária. Houve, então, um conflito com os Estados Unidos. Iniciaram, então, o conflito entre o novo governo cubano e o governo americano. Como marco desse conflito, podemos destacar a invasão da Baía dos Porcos, o embargo econômico e a crise dos mísseis. A União Soviética, que tinha o regime socialista, os cubanos acabaram se direcionando, adotando o socialismo. A própria União Soviética, que era amiga dos Estados Unidos, eles conseguem montar alguns mísseis em Cuba, direcionados para os Estados Unidos. Só que os satélites americanos perceberam o movimento, a influência do socialismo dentro de Cuba. E aí teve a famosa crise dos mísseis. Eles deram 72 horas para tirarem os mísseis apontados para os Estados Unidos. E de lá, eles simplesmente criaram um embargo econômico. Então, a Cuba hoje tem basicamente a sua estrutura é muito velha, infelizmente. As pessoas que vão para Cuba hoje fazer turismo, cara, eu não sei como é que elas avaliam, mas assim, parece que parou no tempo o país cubano. E estava até querendo abrir mais espaço para o turismo, só que o embargo americano, é eles que controlam a ilha de Cuba. Inclusive, os americanos criaram uma prisão na ilha cubana. Sabia? Porque eles controlam. Então, tem um embargo econômico dos americanos. E até hoje isso vigora. Porque se deixar à vontade por ser um regime socialista, o Fidel Castro passou quase 50 anos no poder, depois passou para o irmão dele. Então, se percebe que não evoluiu muito, não. Ah, mas a medicina é boa. Recentemente teve um escândalo aí que os médicos humanos que vieram para cá, digamos, ganhava 12 mil reais, mas só ficava com 700 reais. O restante era passar tudo para o governo. Isso foi descoberto, olha aí. Por isso que muitos cubanos acabam fugindo de Cuba. Porque o regime, para quem gosta, se adapta. Para quem não gosta, infelizmente, não se adapta. Isso é muito relativo. Tem gente que gosta do capitalismo, tem gente que gosta do socialismo, enfim, cada um tem seus gostos. Não é isso? Mas, aluno, essa foi a nossa aula, sabia? Passou muito rápido também, eu entendo, passou rápido, mas não sai daí não. Daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Já estou aqui.